Breve história dos imigrantes coreanos no Brasil. Na década de 1960, a Coreia do Sul estava em uma situação pobre e lamentável. Fazia menos de 10 anos da Guerra da Coreia, conflito fratricida que destruiu todas as indústrias da Península Coreana, e antes disso, sofreu com a exploração do Japão durante 35 anos, país que anteriormente havia promovido a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, a população coreana era grande, mas não havia recursos industriais adequados. Portanto, ainda era difícil deixar a sociedade rural. Em contrapartida, através da política de avanço econômico de Juscelino Kubitschek, o Brasil estava progredindo com um plano de desenvolvimento nacional que surpreenderia o mundo. Em todos os momentos que o Brasil prosperou na economia, o país recebeu imigrantes do exterior. Na segunda metade do século XIX foram os italianos. No início do século XX, recebeu os japoneses. E na década de 1960 recebeu os coreanos, uma vez que, devido à industrialização e urbanização, o país necessitava de força de trabalho para o desenvolvimento da zona rural. A Coreia do Sul e o Brasil consolidaram relações diplomáticas em 1959. E então, foi firmado o primeiro plano oficial de emigração de coreanos, criado após o estabelecimento do governo sul-coreano em 1948 como uma nação independente. E no dia 12 de fevereiro de 1963, 103 coreanos desembarcaram do navio holandês Titiarenca em Santos, como um grupo de imigração coletiva de colonização agrícola. Havia sido deliberado que os coreanos trabalhariam durante 3 anos com agricultura na zona rural, mas a maioria deles não conseguiu cumprir o período e veio para a cidade. O local onde os imigrantes foram alojados não era apropriado para a agricultura, e embora eles viessem de um país pobre, a maioria possuía um nível de escolaridade muito alto para trabalhar no campo. Durante a década de 1960, 1.300 pessoas foram enviadas para o Brasil em 5 levas de imigrantes de agricultura coletiva. Mas devido à onda de industrialização e urbanização do país, que progredia de uma só vez naquele momento, eles não foram para a zona rural e se instalaram diretamente em São Paulo, que era a cidade de maior comércio do país. A princípio, os coreanos que vieram para a cidade não tinham alimento, então venderam peças de roupa que trouxeram consigo. Essas roupas trazidas da Coreia tinham uma boa qualidade e design, portanto, logo eles puderam obter renda através da sua venda. Desse modo, os coreanos que negociaram seu vestuário em seguida passaram a comprar os trazidos por outros imigrantes e os revenderem para cidadãos brasileiros. Depois disso, eles mesmos começaram a produzir as peças e a se estabelecer no bairro do Bom Retiro. Os coreanos eram muito bons na confecção de vestuário, e em determinado momento, 1/3 das roupas femininas do Brasil eram produzidas por mãos coreanas. Há registros que mostram que até o ano de 1990, o número de imigrantes e descendentes chegou a 50.000 pessoas, e cerca de 90% deles estavam trabalhando na indústria têxtil. Os imigrantes coreanos tiveram um papel importante para a economia brasileira, e o número de brasileiros empregados no bairro Bom Retiro chegou a 100.000 pessoas. Na ocasião da Olimpíada de Seul, em 1988, sediada na Coreia do Sul, o país passou a ser conhecido e, ao mesmo tempo, receber validação internacional. A partir da década de 1990, o intercâmbio econômico e cultural com o Brasil se intensificou. Primeiro foi instaurada uma linha direta de voos entre Seul e São Paulo pela Korea Airlines, tornando possível importar diretamente da Coreia todos os tipos de peça que eram usadas na indústria têxtil. Além disso, muitos coreanos se espalharam para outras localidades do Brasil, se dedicando à manufatura e ao comércio atacadista e varejista relacionados ao vestuário feminino. Ou seja, a produção do Bom Retiro não apenas se difundiu em todo o território brasileiro
mas também trouxe um resultado que inovou o sistema de distribuição da indústria têxtil no país. Ter sediado os Jogos da Copa do Mundo Coreia-Japão em 2002 mudou positivamente a imagem que a sociedade brasileira tinha sobre os coreanos do Brasil e da Coreia. A mídia reconheceu os coreanos do Brasil como neopaulistanos, o que definiu como grupo minoritário no qual os brasileiros mais desejavam se espelhar. Depois dos anos 2000, as empresas coreanas começaram a adentrar e investir ativamente no Brasil. As empresas LG, Samsung e a montadora Hyundai construíram suas fábricas, e em especial as companhias Dongguk Steel e POSCO, em um empreendimento conjunto com a brasileira Vale do Rio Doce, construíram em 2017 a CSP, Companhia Siderúrgica do Pecém, no estado do Ceará, nordeste do Brasil. A CSP dispõe da maior capacidade produtiva de aço do mundo. Com o aumento do intercâmbio comercial Coreia-Brasil, no ano de 2006, o governo do estado pediu ao Consulado-Geral da República da Coreia que fosse realizado em São Paulo o evento do Dia da Cultura Coreana. E a Câmara de Vereadores da cidade criou uma portaria denominando o bairro do Bom Retiro, área domiciliar e de comércio coreano, como Koreatown em 2010. Consequentemente, o bairro Bom Retiro se tornou o segundo maior bairro oriental de São Paulo, atrás apenas do bairro Japão Liberdade, formado na segunda metade da década de 1950. A partir de 2010, o efeito da onda coreana Hallyu atingiu o Brasil em grande escala. O número de brasileiros que assistem dramas coreanos cresceu, e os jovens que aclamam o K-pop embarcaram em uma nova cultura. No mês de dezembro de 2011, a partir de um show da empresa Cube Entertainment em São Paulo, a onda de K-pop se intensificou no país. Recentemente também, o BTS, grupo de ídolos coreanos que vem recebendo mais popularidade mundialmente, veio ao Brasil em 2014 com o primeiro show, e posteriormente, voltando em 2015, 2017 e 2019, já visitou o país 4 vezes trazendo turnês. E não é apenas o BTS, muitos outros ídolos do K-pop vieram ao país. Em 2014 também, ano de abertura da Copa do Mundo no Brasil, o Music Bank da emissora KBS trouxe um show para o Rio de Janeiro e eletrizou 100 mil fãs da Hallyu na América do Sul. O Brasil é um país distante e a rentabilidade também não é muito boa, mas ocupou uma posição importante de linha de frente na difusão da Hallyu na América do Sul. Ao longo de um ano, shows de grande e pequeno porte de várias agências foram realizados. Até antes de 2013, a maioria dos coreanos trabalhava na indústria têxtil, mas o número de companhias diminuiu e, ao invés disso, diversos outros tipos de negócios apareceram. Enquanto os restaurantes de comida coreana aumentaram, também começaram a aparecer salões de cabeleireiro e lojas de produtos de beleza. Além disso, surgiram lindas cafeterias em estilo que normalmente são vistos na Coreia do Sul, fornecendo aos brasileiros uma oportunidade de aproveitar as diversidades culturais entre as duas nações. A Copa do Mundo e as Olimpíadas do Brasil não foram de muita ajuda para o crescimento econômico, diferentemente do caso da Coreia, que através da oportunidade das Olimpíadas de Seul, em 1988, e da Copa Coreia-Japão, em 2002, experienciou um explosivo crescimento econômico. Devido à estagnação econômica brasileira, depois de 2015, as dificuldades também se tornaram críticas para os imigrantes. Muitos proprietários de lojas de vestuário fecharam as portas e procuram por outro ramo. E algumas pessoas até mesmo voltaram para a Coreia do Sul. A pandemia de Covid-19, que teve início no ano de 2020, também o sobrecarregou com mais problemas. Porém, ajudando uns aos outros e se encorajando, estão saindo dessa crise. Reunindo seu dinheiro, estavam ajudando pessoas passando por dificuldades, e com as vantagens da indústria têxtil, produziram máscaras para ajudar a sociedade brasileira a superar a situação de falta de proteção no início da pandemia. No ano retrasado de 2019, foi o 60º aniversário das relações diplomáticas Brasil-Coreia,
e um monumento comemorativo Uri foi levantado no coração do bairro Bom Retiro. Esse monumento celebra a amizade entre o Brasil e a Coreia do Sul, a instalação bem-sucedida dos imigrantes coreanos no país e daqui para frente irá manter eternamente a irmandade entre as duas nações.